Oi, crianças! Vou contar para vocês uma história maravilhosa que está na Bíblia, o livro de Deus. O livro de Deus tem muitas histórias lindas, histórias verdadeiras, não é verdade? Porque foi Deus que deu a sua palavra. E eu queria fazer uma perguntinha para você. Você já se perdeu alguma vez? Deve ser muito ruim a pessoa se perder. Ou então você já perdeu alguma coisa na sua casa, um brinquedo, ou uma figurinha, ou alguma coisa, e você procurou, até que encontrou? Aí você fica muito feliz quando você encontra essa coisa, não é verdade? Pois a nossa história de hoje, eu quero contar para vocês algo que se perdeu, fala de algo que se perdeu. Na verdade, quem contou essa história foi o Senhor Jesus, quando ele estava aqui na terra. Então, o Senhor Jesus contou a história de um homem que ele tinha 100 ovelhas. Cada ovelha era especial para aquele homem. Imagine ter 100 ovelhas. Pois é, aquele pastor cuidava de cada ovelhinha, levava as ovelhas para passear, dava água para as ovelhas, colocava lá no curral. E quando uma ovelha estava doente, ele cuidava, colocava assim um óleo na sua cabecinha. E ele sabia o nome de cada ovelha, já pensou? Sabe, quando eu penso no amor que aquele pastor tinha por essa ovelha, eu penso também no amor de Deus. Deus, o Criador de todas as coisas, que me criou, criou você, criou todas as coisas que há no mundo. Criou o sol, a lua, as estrelas, e ele criou também um lindo céu, que é a casa de Deus, um lugar maravilhoso. Não há tristeza, lá não há dor. Deus mora lá no céu. O céu é lindo, é uma cidade toda de ouro. Deus mora lá e Deus, ele é santo, ele é perfeito. E sabe de uma coisa? Deus te ama. Ele sabe o seu nome, ele sabe o que você está pensando agora, o que você vai fazer. Ele sabe tudo a seu respeito, porque ele te ama, ele cuida de você, sabe? Esse Deus maravilhoso que te ama muito, porque a Bíblia diz: porque Deus amou ao mundo. Você está no mundo, então Deus te ama muito e ele quer cuidar de você. Aquele pastor também amava as suas ovelhas. E sabe o que ele fazia todos os dias de tardezinha? Ele ia colocar as ovelhas lá no curral, no redil. Então ele contava para saber se tinha realmente as 100 ovelhas. Vamos fazer de conta que a gente está colocando lá a ovelha lá no curral. Então nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Eu acho que aquele pastor ficou pensando assim: será que eu contei certo? Foi contar novamente e aquele pastor ficou muito preocupado, porque estava faltando uma ovelha. E agora? O que o pastor ia fazer? Sabe, uma ovelha sozinha é um grande perigo, especialmente quando ela está sozinha. Um lobo mau pode vir, pegar aquela ovelha. A ovelha por si, ela é indefesa. Imagine, aquele pastor ficou pensando, se de repente aparece um coiote, aparece um lobo, aquela ovelha estava perdida. E sabe de uma coisa, crianças? Como aquela ovelha, eu e você também estamos perdidos. Aí você me pergunta, perdidos em quê? Perdidos em nossos pecados. A Bíblia diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelha, se desviando, fazendo a sua própria vontade. Quando eu e você fazemos a nossa própria vontade, em vez da vontade de Deus, isso é pecado. O pecado desagrada a Deus. O pecado faz com que o seu coração fique sujo.
quando você mente, quando você diz palavras feias, quando você fica com raiva, isso é pecado. Pecado, olha só, é tudo aquilo que eu faço, que eu digo, que eu penso, que não agrada a Deus. A palavra do Senhor diz aqui, olha, porque o salário do pecado é a morte. O salário, a recompensa é ficar-se longe de Deus para sempre. Que terrível é o pecado, não é verdade? Todos nós nascemos no pecado, desejando fazer a nossa própria vontade, em vez da vontade de Deus. Que triste é o pecado. Estamos perdidos. Assim como aquela ovelhinha estava lá perdida, sozinha. E imagine que aquele pastor ficou pensando naquela ovelha. E agora, ela ali sozinha, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe o que aquele pastor fez? Ele então, com muito cuidado, né? Aquele pastor, então, guardou as outras ovelhas e ele, então, saiu em busca da ovelha que estava perdida. Provavelmente chamando pelo nome, gritando lá, onde está você? Cadê você? Aquele pastor, eu imagino que ele estava cansado, com fome, querendo dormir, querendo tomar um bom banho. Mas aquele pastor, ele estava disposto a dar a sua vida por aquela ovelha. Mesmo cansado, imagino que ele estava com fome, suado, querendo tomar um banho. Mas ele estava disposto a dar a sua vida por aquela ovelha. Mas sabe de uma coisa, crianças? Jesus, o Filho perfeito de Deus, ele é o bom pastor. Ele deu a sua vida por mim e por você. Na verdade, ele nasceu como um bebezinho, foi colocado numa manjedoura, certo? Jesus, ele cresceu, nunca fez nada de errado porque ele é perfeito, ele é santo. E um dia, homens maus pregaram o Senhor Jesus numa cruz. E olha só, pregaram o Senhor Jesus numa cruz, ali ele foi açoitado, ele foi castigado em nosso lugar. A Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. E ele foi crucificado entre dois ladrões. Um ladrão, ele começou a zombar de Jesus. Ele disse, olha, se tu és o Cristo, desce dessa cruz, salva-te e a nós também. Mas o outro ladrão falou, tu nem a menos temes a Deus? Nós estamos aqui porque nós fizemos coisas erradas. Mas esse Jesus, o justo, nunca fez nada de errado. Ó Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus ali, no meio daqueles dois ladrões, disse para aquele ladrão, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão creu em Jesus, ele foi salvo. Ele foi salvo do seu pecado. Mas aquele ladrão que não creu, ele zombou do Senhor Jesus, não é verdade? Ele não acreditou no Senhor Jesus. E Jesus ali pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. Mas a boa notícia é que o Senhor Jesus, ele não ficou ali para sempre pregado numa cruz. A Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Colocaram ele no túmulo, mas o túmulo está vazio. Jesus não está para sempre ali, não ficou para sempre naquele túmulo. Ele ressuscitou. E sabe onde Jesus está? Ele está lá no céu, preparando um lindo lugar para os seus filhos. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Jesus é o bom pastor que deu a vida por mim e por você. E pensando naquele pastor, aquele pastor estava ainda procurando a sua ovelha. Imagine a situação. Olha só, ele ia procurar a ovelha até encontrar. Então, de repente, ele ouviu um barulho. Ele estava ouvindo um barulho. E de repente aquele bom pastor foi
foi procurando e de repente ele encontrou a sua ovelha. Ela estava ferida, mas aquele pastor pegou a sua ovelhinha, curou as suas feridas, colocou nos seus ombros, né? E aquele pastor foi para casa muito feliz. Ele havia encontrado a sua ovelha querida. Como o pastor estava contente e sabe, ele colocou ela nos seus braços, voltou para casa e ele então chamou seus amigos, seus vizinhos e disse: olha, eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. E olha só, imagina que eles fizeram uma grande festa, né? Chamou os vizinhos porque ele havia encontrado a sua ovelha. Que alegria para aquele pastor, como ele estava contente. E sabe de uma coisa, crianças? A palavra do Senhor diz aqui, lá no livro de Lucas, olha só o que diz aqui no livro de Lucas 15 e 10, fala assim: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ai, que coisa maravilhosa, né? A alegria daquele pastor. O pastor havia encontrado a sua ovelha. E sabe, a palavra do Senhor também nos diz, lá no livro de Mateus, ele diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar, né? Veio salvar o que estava perdido. Diga aí comigo, Mateus 18 e 11. Porque o Filho do Homem veio o quê? Salvar o que estava perdido. O Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É o Senhor Jesus. Ele veio buscar e salvar você. Salvar de quê? Salvar do pecado. Você viu que você tem pecado, não é verdade? Que você faz coisas que não agradam a Deus. Você viu também que Jesus, ele derramou seu sangue precioso por você naquela cruz e que ele venceu a morte. O Senhor Jesus é o único que pode perdoar o seu pecado, para que um dia você possa morar com ele lá no céu. Esse lugar lindo que Jesus está preparando para os seus filhos. A palavra do Senhor diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo. Crer é acreditar, confiar. E então você vai ser salvo do seu pecado. E você, criança que já tem Jesus como Senhor e Salvador, compartilhe com seus amiguinhos. Conte a história da ovelha que estava perdida e que o pastor encontrou a sua ovelha. Jesus quer que você fale do amor dele para os seus amiguinhos, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até a próxima história. Sempre, sempre com ele andarei.